Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Ana, junto comigo a Yasmin, da Fundação Clube Boticário. E aqui nesse vídeo a gente vai mostrar para vocês como você pode preencher o seu formulário de inscrição para a chamada Resiliência Climática Rio Grande do Sul. Certo, Yasmin? Certo, isso aí. Então aqui a gente vai dar algumas dicas para vocês entenderem melhor o que que a gente está pedindo ali com as perguntas. Então fica ligado, vai acompanhando tudo aqui que a gente vai trazer esses esclarecimentos ao longo do vídeo. Maravilha. Então, bora lá, site chamada.tdsoluções.com.br. Então, acessando o site, você tem lá o botão de inscreva sua solução e já vai ter aqui as orientações para o formulário de inscrição, tá? Então, são 8 etapas que você vai precisar cumprir aqui, preencher essas etapas. Você não precisa preencher tudo de uma vez só, você pode ir preenchendo ela por partes. Então, inclusive aqui, ó, tem um botão para você baixar todas as perguntas que contém nesse formulário. Então, você baixa ali o Word, consegue ver as perguntas, consegue já ir escrevendo as respostas e depois de ter tudo preenchido, você vem aqui na plataforma e vai colando as respostas. Essa é a nossa recomendação que a gente traz para você. Então, você tem acesso antecipado aqui às perguntas que tem no formulário, tá? E aqui nesse vídeo a gente vai passar por cada um desses tópicos para trazer dicas para vocês de como que vocês podem fazer esse preenchimento. Mas a principal dica de todas que a gente traz para você é não deixe para a última hora. Já vai preenchendo aí, o prazo é até o dia 21 de março, que esse formulário precisa ser submetido dentro da plataforma. Combinado? Então, bora lá. Quero começar a minha inscrição. Então, quando você clica, eu vou deixar a tela maior aqui para vocês acompanharem, tá? Então, quando você clica, a primeira etapa que a gente tem ali é dados do líder. Então, você vai trazer aqui seu nome completo, você vai trazer aqui qual e-mail, né? Eu vou colocar aqui um teste só para você acompanhar aqui, ó, com a gente. Você vai colocar o número do telefone, então você vai preencher ali as informações. Aqui é muito importante, né, para você receber informações aqui da nossa equipe pelo WhatsApp, então se você concorda. Aqui você vai selecionar qual que é o seu estado, sua cidade, grau de instrução, aqui você vai preencher também, área de atuação, aqui o link do seu currículo, então você vai colocar lá, se você não tiver currículo online, você pode colocar teu LinkedIn. Aqui se você representa alguma instituição, né, por exemplo, representa aqui uma startup, qual é o nome, né, você coloca aqui pra gente também. E aí, se você concorda em receber aqui informações sobre outros eventos de inovação que a TEIA vai lançar. Clicou em salvar e continuar. E a partir desse momento, gente, a gente já salvou a sua inscrição. E aí é super importante você saber que nesse momento, quando você passa da primeira etapa, a gente manda no seu e-mail um link parcial da sua inscrição. Esse link, ele vai ser seu até o final. Então, é só clicar de novo naquele link que você sempre para aonde você estava preenchendo, tá? Então, fique de olho no seu e-mail, olha lá seu spam, porque você recebeu esse e-mail, tá? E aí a gente passa para a etapa 2, que são dados da equipe, e aqui é a mesma coisa. Você vai preencher lá o nome completo dos integrantes. Então, vou colocar aqui teste para vocês verem, só para a gente fazer a simulação. Vocês vão colocar mesmas informações que vocês preencheram do líder, e aqui tem um diferencial, descreva como esse integrante vai contribuir com a solução de vocês. E aqui um ponto também para destacar, gente, é que alguns campos têm limite de caractere, então aqui é fundamental que vocês se atentem a isso. Às vezes a gente escreve no Word, depois vem aqui para o formulário, cola aqui e a gente corta, tá? A plataforma, ela corta automático. Então, se tiver 350 caracteres, vai perder o final. Então, se certifique aqui que tá certinho. Para adicionar novos integrantes, você vai clicar aqui, vai preenchendo todas as informações, você pode adicionar aqui até 10 integrantes, tá? Tirou aqui, caso não queira adicionar, e aí você vai colocar aqui pra gente qual dos integrantes acima é residente do Rio Grande do Sul. Então, a gente precisa saber quem aqui está representando o estado, então vai aparecer aqui as opções. Se o líder for o representante, você seleciona aqui, se não, você seleciona os outros integrantes que vão aparecer aqui embaixo, tá? E aí clicou em salvar e continuar, e aí que a gente entra de fato nos dados da solução, e é aqui que a Yas vai trazer um pouco mais detalhes para você. Manda ver, Yas. Perfeito, Ana. Então, aqui entrando de fato nos dados da solução, para a gente começar a entender melhor a sua proposta, a gente tem uma primeira pergunta na qual a gente pede o nome da sua solução. Então, a dica aqui é pensar num título que seja curto, atrativo, porque ele é a primeira coisa que vai ser vista. Um nome potente, ele já atrai mais atenção para o seu projeto, então pensa aí com carinho nesse nome.
Na pergunta seguinte, a gente pede para você descrever qual foi o problema mapeado que vai ser resolvido pela sua solução. Então aqui também é uma frase bem curtinha e aqui você vai, né, mostrar pra gente que você tem conhecimento sobre um problema real que existe na região e a partir disso, qual que é o objetivo geral do seu projeto, pensando ali no impacto que você deseja atingir com ele. Seguindo para a próxima pergunta, a gente pede para você, então, quanto tempo é necessário para atingir o objetivo proposto. A gente tem 3 opções de resposta para você, e é importante que você considere o escopo previsto para que você seja bem realista quanto ao tempo que é necessário para desenvolver as atividades que você está prevendo. E aqui é importante ressaltar também que se a sua solução for aprovada para a fase 2, você vai ter a chance de rever esse prazo, então pode ficar tranquilo quanto a isso. Eventualmente pode até mesmo vir uma recomendação de um dos nossos especialistas, então fique sossegado, mas pense aí com bastante cuidado em um prazo que seja viável para você executar o que você está propondo. Na sequência, a gente pergunta ali, né, quanto de recurso você estima ser necessário para atingir o objetivo que você está propondo. Então, nessa pergunta, você vai selecionar uma das margens de preço que estão aparecendo, com essa estimativa do custo total do seu projeto. Aqui é realmente uma estimativa, mas também é legal já pensar com cuidado e atenção, porque, de novo, se a sua solução seguir para a fase 2, você aí sim vai precisar detalhar melhor esse orçamento. Então, a gente vai pedir ali item a item, então é importante que você garanta ali uma coerência quando você está estimando esse valor global da sua solução. Agora, já na próxima pergunta, né, a gente pede ali para você qual que é a escala desse impacto, né? Qual que é a escala do impacto mais relevante esperado. Então você já tem o objetivo geral, já sabe qual é mais ou menos o impacto positivo almejado. Então agora a gente quer o alcance disso. Se você está pensando no impacto que ele é mais regional, se ele é para uma comunidade específica, se ele é municipal, se ele é estadual, então aqui é só para a gente conseguir visualizar realmente qual que é a escala desse impacto que você está prevendo, que você já mencionou para a gente ali anteriormente. Seguindo então para a próxima pergunta, né, a gente está com essa chamada voltada para o Rio Grande do Sul, então a gente tem 2 perguntas que são justamente para falar sobre os municípios contemplados pela sua solução. E essas 2 perguntas elas são complementares, é ali a 3.6 e a 3.7. Então, né, como você já sabe, a área de abrangência dessa chamada são os municípios atingidos pelas enchentes nos meses de abril e maio de 2024 ou os municípios costeiros do Rio Grande do Sul. Então a sua solução ela pode sim extrapolar esses municípios, mas é obrigatório que ela contemple ao menos um deles. Então, na primeira pergunta, na 3.6, quando a gente fala do principal município, é importante que você sinalize sim um dos municípios contemplados ali por um desses critérios, né? Zona costeira ou categorizado como em estado de calamidade. E aí você, como critério para identificar qual que é o principal, você pode pensar naquele que vai ser mais impactado, naquele onde você vai ter o maior número de ações dentro do seu projeto. Já no 3.7, caso se aplique, né, ele é complementar à pergunta anterior, então aqui você traz os demais municípios contemplados pela sua solução. Ah, mas a minha solução só contempla um município. Não precisa preencher aqui. Ah, minha solução contempla 10 municípios. Você vai poder listar um a um aqui, e aí você não vai ter essa restrição de listar um dos municípios que contemplam o critério anterior. Então pode ficar bem tranquilo quanto a isso. E aí você pode adicionar um ou mais municípios, fica a seu critério. E também, caso você inclua ali o município e fale, ah, não, na verdade esse daqui eu não vou contemplar, é só clicar no botãozinho de remover, que ele vai sair ali automaticamente. Então, seguindo aqui para a próxima pergunta, né? Sua solução apresenta ações em unidades de conservação. Aqui não tem segredo. Então, avalie se a sua solução vai atuar em UC e, em caso positivo, você indica para a gente qual é essa UC, qual ou quais são essas unidades de conservação. Próxima pergunta: selecione para qual instituição promotora da chamada você vai submeter a sua proposta. Essa é uma pergunta super importante. A gente tem 5 instituições promotoras nessa chamada, mais 4 vias de submissão possíveis. Então, a gente tem ali uma via para o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, BRDE, uma via para a FAPEGS mais Fundação Araucária, que é conjunta, uma via para a Fundação Grupo Boticário e uma outra para o Regenera Rio Grande do Sul. E aí, cada uma dessas vias, ela tem suas particularidades e aspectos que diferenciam umas das outras. Então, é super importante você checar em cada regulamento que está disponível lá no site, quais são essas especificidades. E aqui eu dou uma dica para você, né, como que eu busco então, por onde eu começo para entender o que que são essas diferenças. Então a dica que eu dou é começar ali pelos critérios de elegibilidade, principalmente quanto à instituição proponente que vai submeter junto com você essa proposta. Então, esse é um dos campos, mas além disso, é importante também passar ali pelos itens financiáveis, que também diferem entre as instituições.
e olhando primeiro para esse ponto, depois você destrincha ali os demais itens do regulamento para ver se de fato a sua solução ela deve ser encaminhada para a via de submissão X ou para a via de submissão Y. Então, esses aspectos vão ajudar bastante a decidir qual que é a melhor via de submissão, mas, de novo, olhe todos os detalhes ali com bastante cuidado para você entender de fato o que, que melhor se aplica para a solução que você está propondo, para a maneira como você está compondo aí a sua submissão. Então, com isso, né, na sequência, depois de indicar qual que é a instituição promotora para a qual você vai submeter, você vai escrever o nome da instituição responsável que vai responder legalmente pela sua proposta. Então, aqui você vai trazer o nome para a gente, na sequência vai trazer o CNPJ dessa instituição, na sequência, né, trazer de que estado é esse CNPJ, para a gente é super importante ter essa clareza, até porque a gente tem vias de submissão que exigem CNPJs de estados específicos, então é importante que você se atente para isso. E aí, né, ali na 3.13, selecionar qual a descrição da natureza jurídica do seu CNPJ. E aqui eu quero retomar aquela questão dos regulamentos, porque esse também é um item que, a depender da sua resposta, já dita quais são, de fato, as suas opções de via de submissão. Então, mais uma vez, reforçando, não deixa de olhar os regulamentos com muita calma, com muita atenção, para que você entenda qual que é a melhor maneira de você seguir nesse processo. Seguindo ali para 3.14, quem será o líder, o responsável por essa solução, então você indica ali certinho quem que é essa pessoa. E aí a gente tem aqui a pergunta 3.20, que é super importante também, na qual você vai poder indicar para a gente se você aceita que a sua solução seja remanejada entre parceiros. Então, assim, explicando para vocês um pouco do porquê que a gente traz essa pergunta aqui, né? Eventualmente, pode acontecer de uma solução que foi submetida por uma via A não ser indicada para apoio nessa via de submissão, seja por disponibilidade de recurso, por recomendação ali na hora da avaliação, mas, por outro lado, a via B de submissão, por alguma dessas razões, poderia pescar essa solução para ela. Mas para ela saber se ela pode pescar essa solução, é para essa pergunta que a gente vai olhar. Então, se você topa ter a sua solução eventualmente remanejada, não deixa de sinalizar aqui para a gente que sim, mas também caso você entenda que não, eu só quero seguir no processo se for pela via de submissão específica que eu estou colocando aqui, você sinaliza ali no botãozinho de não tem problema algum, é somente para que a gente tenha essa clareza de caso surja essa possibilidade, você aceita ou não ser remanejado entre as instituições. E aí, com isso, a gente fecha esse bloco de perguntas número 3 ali, né, dos dados da solução, mas a gente continua aqui no formulário que ainda tem coisa para a gente ver, ainda tem algumas perguntinhas para a gente responder. Então, aqui no bloco 4, né, o bloco de solução detalhada. Então, a gente vai mais a fundo ainda para entender essa solução. Então, nessa primeira pergunta, né, a 4.1, a gente quer realmente um resuminho da sua solução, passando por todos esses pontos que estão elencados aí na pergunta de maneira sucinta e objetiva. Qual que é o problema a ser resolvido, como você vai executar, qual que é o resultado esperado, qual que é o impacto da solução. A dica aqui é você trazer as informações de forma clara, de modo que qualquer pessoa que leia possa entender, ainda que seja em nível mais geral. Então, tragam as informações numa linguagem simples, acessível, pode deixar o academiquez de lado, e não se esqueçam que todas essas respostas que vocês preenchem nesse formulário, elas vão subsidiar a análise dos especialistas. Então, alguém que não está tão imerso na sua solução precisa entender o que está sendo proposto. Esse, então, em resumo, é o espaço para trazer um panorama geral da sua solução. Agora, seguindo para a próxima pergunta, né, de acordo com o objetivo geral que vocês apresentaram lá na seção 3, a gente pede para que vocês tragam os objetivos específicos da solução, e aí reforçando que, posteriormente, caso a sua solução seja selecionada para a fase 2, eles vão poder ser ajustados. Então, aqui nesse campo, quando a gente fala de objetivo específico, a gente quer entender as etapas necessárias para atingir aquele objetivo geral que você falou para a gente antes. Aqueles que você. Então, isso aqui vai ser a base para vocês construírem o plano de ação, de fato, da solução de vocês. Lembrando que aqui o número mínimo é de um objetivo específico, mas você pode acrescentar quantos quiser para compor aí a estrutura da sua solução, sempre garantindo, claro, a coerência técnica aqui do escopo que você está prevendo. E mais uma vez, escrevi aqui um objetivo, mas acho que não vou precisar. Clicou no botãozinho de remover, você apaga ele ali, só manter pelo menos um objetivo específico. Agora, indo ali para a pergunta 4.3, descreva brevemente como a solução proposta para o desafio escolhido vai trazer impacto, seja positivo, seja impacto positivo direto ou indireto, para a conservação da natureza.
Então aqui, né, é bastante importante a gente reforçar, as entregas para a conservação da natureza são fundamentais para a gente. Então aqui nesse campo, a gente quer entender com mais detalhe quais são os impactos positivos que a sua proposta de solução vai trazer para a conservação da natureza. E aqui esse impacto ele pode ser tanto direto quanto indireto. Quando a gente fala de impacto direto, a gente está falando das entregas práticas ali que a gente vê com muita clareza para a conservação. Então, melhoria na qualidade do ar, regulação do clima, mitigação de efeito de ilha de calor, mitigação e adaptação a desastre natural, como por exemplo barreiras naturais contra tempestades, inundações. Então, esses são alguns exemplos que são um pouco mais diretos. E quando a gente fala de impacto indireto, a gente se refere àqueles que pretendem alcançar ou que dão um subsídio para um resultado direto. Então, a gente está falando, por exemplo, de apoiar e acelerar negócios regionais sustentáveis, fornecer subsídio para tomador de decisão quanto a ações de conservação. Esses são alguns exemplos que podem ajudar vocês aí a entender o que são, né, esses impactos diretos ou impactos indiretos. Agora, seguindo ali para a próxima pergunta, a 4.4, você já trouxe para a gente os impactos para a conservação da natureza, mas aqui a gente quer saber quais são esses impactos quando a gente fala de pessoas. Então, como a sua solução impacta positivamente a sociedade, as pessoas como um todo? Então, aqui você pode mostrar para a gente quem vai se beneficiar, qual que é a abrangência, se é algo mais local ou mais amplo, e como que se dá esse impacto. Então, aqui a gente está focando nas pessoas especificamente. Já na pergunta 4.5, a gente pede para você descrever o resultado e impacto que a sua solução vai trazer para o contexto da região como um todo, né, ao longo do seu desenvolvimento. Assim como o impacto que ela vai trazer pensando no pós-apoio. Então, aqui a gente quer entender o impacto que essa solução traz para a região, mas não somente durante o período em que a gente vai estar apoiando essa solução financeiramente a curto prazo, mas também como que vocês entendem que esse apoio se dá após o término do apoio financeiro, pensando a médio e longo prazo. Porque a gente quer que esse impacto positivo causado pela sua solução se estenda. Então, aqui é o campo, é o momento de você mostrar como é que isso acontece. Indo para a pergunta 4.6, aqui está um pouco mais intuitivo. A gente quer entender o grau de maturidade da sua solução. Não tem resposta certa ou errada, a gente só quer entender mesmo se ela está mais em fase de ideação, se ela está em crescimento, ou se ela já está num momento um pouco mais avançado, mais desenvolvida. E aí, a depender do momento em que ela está, a gente quer saber qual que é o próximo passo que você pretende dar com essa solução. Então, de novo, não tem certo e errado, a solução mais avançada, ela não é mais potente do que a solução que está em nível de ideação, a gente realmente quer ter um raio-x aqui para entender em que momento você está. Seguindo agora para a pergunta 4.7, aqui a gente quer saber se já existem parcerias envolvidas que vão contribuir de maneira direta, de maneira prática, para a execução da solução de vocês. Então, caso vocês tenham parceiros aí envolvidos que vocês já estão pensando, já estão articulando, a gente quer saber quem são esses parceiros, para que serve exatamente essa parceria. É importante que vocês destaquem também se esses parceiros são do Rio Grande do Sul. Então, aqui a gente reforça bastante isso, né? A gente torna obrigatória a participação de um membro do Rio Grande do Sul, a gente torna obrigatório que ao menos um município do Rio Grande do Sul seja contemplado, e aqui a gente reforça, né? É importante, vai ser um destaque para a sua solução ter parceiros do Rio Grande do Sul também. Então, a gente também quer entender se essa parceria já está formalizada, se ela envolve recurso ou não envolve. E aqui também, né, é importante destacar que aqui as parcerias não são aquelas que vão contribuir ali diretamente com a entrega, com a execução do seu projeto, né? Então, aquelas que têm um caráter mais de conexão, elas vão poder aparecer num outro momento ali, mas por hora são aquelas que estão bem diretamente relacionadas com a solução de vocês. Seguindo então para a próxima pergunta, 4.8, a gente quer saber se existem iniciativas similares à sua. E se sim, a gente pede para que vocês coloquem ali quais são as referências que vocês têm e como que a solução de vocês difere do que já existe. Então, aqui reforçando, né? A gente sabe que podem existir iniciativas semelhantes, a gente não tá pedindo que vocês reinventem a roda, mas a gente precisa entender qual que é o ponto que destaca a sua proposta, que torna ela diferente. Então, é para isso que a gente traz esse campo aqui para vocês preencherem. Agora, na pergunta 4.9, aqui é super importante para nós que a solução, né, como eu comentei, não acabe quando acaba o apoio, que o impacto positivo não se encerre por aqui, mas sim que ele perdure. Então, nesse campo, a gente quer saber mais quais são as estratégias que vocês vão utilizar para captar recurso, para garantir que a solução proposta de vocês consiga se manter, especialmente após o nosso apoio financeiro, caso ela seja selecionada.
É claro que vocês podem já traçar essas estratégias no decorrer ali do apoio, mas a gente também quer entender pós-apoio, como é que fica aqui o projeto de vocês, qual que é a estratégia de vocês para que exista continuidade ali, para que exista sustentabilidade de fato nessa solução. E agora ali, né, fechando o bloco 4 finalmente, a pergunta 4.10, como você vê a factibilidade de execução da sua solução? Então essa pergunta vai demonstrar que você está atendendo que você está atento ali aos aspectos que são inerentes à sua solução para garantir a viabilidade dela. Então aqui a gente quer entender se você mapeou o que pode ser um desafio, o que pode ser uma dificuldade para você, quem é que pode te apoiar para conseguir, né, seguir aí com essa solução, quais são os estudos que já existem que podem dar mais embasamento ainda para o que você está se propondo a fazer. Então, aqui é um campo para você trazer os pontos que dão mais concretude ao que você está propondo. Então, eles vão dar um pouco mais de insumo, vão mostrar aqui para a gente que, não, essa pessoa aqui, ela está atenta a todos os detalhes que estão ao redor da solução dela, ela está realmente preparada aí para dar continuidade e seguir com o que ela está propondo. E aí, com essa pergunta, a gente fecha o bloco 4, né, de solução detalhada, e a gente pode seguir para o bloco seguinte, que é o bloco dos desafios. Então, mais uma vez, clicou ali no botão salvar e continuar, você vai para a página seguinte, para o bloco de desafios. Então, a primeira pergunta aqui, né, a qual dos desafios dessa chamada a sua solução atende? Então, para essa chamada, a gente tem 2 desafios possíveis, você vai poder selecionar ali no menu suspenso. O primeiro desafio é o desafio Adaptação Climática em Ação, Natureza como Aliada. Então, esse desafio ele busca soluções mais práticas, aplicadas, que fortaleçam a capacidade de resposta da sociedade gaúcha frente aos impactos nas mudanças climáticas. Já o desafio 2, Ciência para a Adaptação Climática, Desvendando o Potencial da Natureza, está falando mais de soluções acadêmicas. A gente busca aqui soluções, sim, inovadoras, que promovam o avanço do conhecimento científico quando a gente fala de impacto das mudanças climáticas no Rio Grande do Sul. E aí com foco na insegurança hídrica, resiliência costeira marinha, priorizando soluções baseadas na natureza. E aqui até uma dica aqui também, é importante que vocês saibam que no site, na aba Desafios, a gente trouxe vários exemplos do tipo de solução que a gente está buscando. Então é legal vocês irem lá, dar uma olhada, vai ajudar vocês a entender melhor onde que a solução de vocês se enquadra, se é no desafio 1 ou se é no desafio 2. Então é super legal, tá ali bem descrito, tem várias possibilidades ali, várias indicações do tipo de solução que a gente busca. Então aproveita bastante esse campo. E ainda no site também, a gente tem um outro menuzinho ali em cima, em material de apoio. Então, esse também é um campo super legal, porque é uma biblioteca, basicamente. Então, vale a consulta, tem alguns materiais super legais, super relevantes ali, que, de novo, podem ajudar vocês a nortear melhor ali como estruturar a solução de vocês e entender o que essa chamada está procurando propriamente. E aqui na pergunta 5.2 a gente trouxe, né, como é que essa solução se propõe a enfrentar os desafios das mudanças climáticas, promovendo resiliência costeira marinha e ou segurança hídrica. Então essa pergunta, ela é bem clara, mas aqui a gente quer que você aprofunde, que você deixe claro para nós como o seu projeto é aderente ao que a gente está buscando na chamada. Então a dica aqui é elaborar uma resposta que seja bastante objetiva e bastante assertiva. Não precisa enrolar muito, não precisa ser uma resposta super extensa, muito pelo contrário, seja bastante sucinto, bastante objetivo, para a gente entender com bastante clareza que a sua solução está aderente ao que a gente está buscando. E aí, importante destacar ali, né, máximo de 500 caracteres, clicou em salvar e continuar, a gente segue para o próximo bloco. E aqui a gente está falando de envio de documentos. Então, pessoal, é super importante se atentar para isso aqui, porque além da submissão da proposta em si, né, aqui no formulário, a sua inscrição só está de acordo, só está ok se esses documentos também chegarem para a gente. Então, enquanto você está trabalhando ali na construção da sua proposta, já prepara um tempinho para você criar uma pasta ali no Google Drive e inserir os documentos que são necessários de acordo com a via de submissão para a qual você está se inscrevendo. Então, de novo, tem diferença entre as instituições, então corre